Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 15 de março, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não os deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o guia, é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Quaresma. E o tempo da Quaresma é para nós intensificarmos a nossa vida espiritual. Interessante que, ao mesmo tempo que a Igreja nos convida à conversão, ela nos convida a intensificarmos a nossa vida espiritual, a intensificarmos a nossa oração. E é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com o Evangelho de hoje. Ou seja, aquilo que é a nossa experiência com Deus, aquilo que é a nossa experiência de oração, aquilo que é a nossa experiência com a Palavra de Deus, deve ter consequências práticas na nossa vida. Na nossa mentalidade, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, nos nossos gestos, na nossa prática, na nossa atitude. A vida espiritual transforma, converte. E isso é de dentro para fora. Isso é de dentro para fora. Não basta a gente conhecer, por exemplo, a Bíblia, conhecer a Sagrada Escritura. Mas se essa Sagrada Escritura que eu conheço, se ela não penetrar no meu interior, no meu coração e transformá-lo, nada vai acontecer na minha vida. Eu terei apenas um mero conhecimento da Escritura Sagrada. E nada mais do que isso. Só que o cristianismo não é uma questão de conhecimento teórico, não. O cristianismo é algo muito prático. Jesus que nos anuncia o seu evangelho para nós vivermos. Só que esse evangelho, quando chega na gente, ele chega transformando. Ele chega mudando. Como dizia, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. E a crítica de Jesus hoje no evangelho é com relação aos mestres da lei e os fariseus. Até mesmo a forma de eles interpretarem. Porque Jesus vai dizer para os seus discípulos, né? Olha, vocês devem observar tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque o que eles fazem não tem conexão com aquilo que eles falam. Eles ensinam uma coisa e fazem outra. E fazem outra. E esse tempo da Quaresma, meu povo,
É um tempo propício, porque isso não era uma coisa só que acontecia só com os mestres da lei e os fariseus. Se a gente for bem sincero, isso acontece com a gente hoje. Quantas vezes aquilo que a gente crê, aquilo que a gente sabe que é palavra de Deus, quantas vezes a gente não consegue viver? Quantas vezes, em algum momento da vida, nós temos algum gesto, alguma atitude que é contrário àquilo que Jesus fez e ensinou? Por isso a necessidade de conversão. E é por isso que nós temos que levar a sério esse processo, porque é um processo. Ninguém muda da noite para o dia. Não é assim a conversão. A conversão é um processo que dura a vida toda. Então nós sempre teremos algo a mudar. Por isso que sempre teremos também uma certa contradição. Às vezes na forma de pensar, às vezes nos gestos, na forma de agir, alguma coisa vai estar sendo contrária àquilo que Jesus fez e ensinou. Por isso, eu preciso levar a sério esse processo de conversão. Por isso, eu preciso levar a sério a minha vida espiritual, a minha vida interior. Por isso, eu preciso rezar todos os dias. Por isso, eu preciso meditar a palavra de Deus todos os dias, para que assim Deus possa me transformar e me tornar uma pessoa melhor. E é assim que eu vou crescendo no processo de santificação. Que nós possamos hoje renovar o nosso compromisso da vida interior, da vida espiritual e nos deixarmos conduzir e transformar pela palavra de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser como os mestres da lei e os fariseus. Veja, conhecia toda a lei dos mandamentos, mas às vezes fazia tudo o contrário. Tratava mal as pessoas, queriam arrancar das pessoas elogios, aplausos, só queriam ser bem vistos e não se preocupava com o seu interior, humilhava os outros, né? Tratava mal as pessoas. E Jesus no final do Evangelho vai dizer: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Veja, quantas vezes nós, que somos de dentro da igreja, às vezes queremos humilhar as pessoas, às vezes porque temos um cargo tal, estamos à frente, somos uma liderança na comunidade, então nos achamos melhores, maiores do que os outros. Está errado. Que possamos assumir com perseverança, com dedicação, com zelo, a nossa vida espiritual, para que ela produza frutos de conversão, de santidade. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.